Bom, a área do triângulo. Primeiramente, eu vou usar aqui para explicar a área do triângulo a figura do paralelogramo, tá? Então, esse paralelogramo, ele tem uma altura, que vai ser dado aqui, que é a nossa, nós já vimos, né? Vamos chamar de H. E eu sei que a área desse paralelogramo eu tenho como sendo base vezes altura. O que acontece? Se eu traçar uma diagonal nesse paralelogramo, ou seja, vou unir os vértices desse meu paralelogramo, o que vai acontecer é eu dividir esse paralelogramo em dois e eu vou ter dois triângulos, onde eu tenho uma altura aqui referente a essa base, que nós vamos chamar de B aqui, toda ela, né? E a altura. Então, o triângulo nada mais é do que a metade da área do paralelogramo. Então, a área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Então, essa vai ser a área do meu triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Então, quando eu tiver um triângulo que for um triângulo retângulo, é bem fácil da gente calcular a altura, né? Então, eu vou ter a minha base, que está ela aqui, e eu vou ter a minha altura, que está aqui, vou chamar de H. Se você pegar esse lado aqui, que é a nossa hipotenusa, repare que eu vou ter que ter uma altura relativa à hipotenusa. Então, esse cara aqui seria a altura e não mais aqui. Mas, geralmente, nós vamos usar esse lado aqui e esse lado para fazer, calcular a área. Vamos supor aqui que o meu B fosse 10 centímetros e o meu H fosse igual a 5 centímetros. Então, a altura a área desse triângulo seria a seguinte. Então, a área do triângulo é igual à base, nesse caso que é 10, vezes a altura, que é 5, dividido por 2. Então, nós teríamos 50, né? 10 vezes 5, 50, dividido por 2, que é igual a 25 centímetros quadrados. Lembra, sempre unidade de área ao quadrado. E por fim, nós temos aqui um outro triângulo, um triângulo equilátero, né? Então, eu teria todos os ângulos iguais e aqui eu teria que calcular essa altura. Então, 60 graus, né? E aí nós teríamos um lado aqui, que seria esse pedaço, que é a metade do lado, e aí nós teríamos que calcular a altura, vou chamar de H. Aqui esse lado aqui é L, né? Aqui também é L, e aqui esse outro pedacinho L sobre 2 também. Então, eu teria que calcular essa altura para poder calcular a área do meu triângulo. Depois a gente vai fazer isso. Mas aqui só para mostrar como seria diferente essa questão, tá? Então, ou a questão ela te dá a altura, ou você vai ter que calcular, e geralmente você vai utilizar trigonometria ou o teorema de Pitágoras para calcular essa altura. Então, vamos lá. A área, então, vamos supor aqui que nós temos uma altura igual a 7 centímetros e eu tenho a minha base, aqui vamos chamar de H, e eu tenho a minha base aqui medindo então eu tenho a minha base medindo, vamos supor aqui 12 centímetros. Nós queremos calcular a área desse triângulo. Então, a área do triângulo nós sabemos que é base vezes altura. Então, base 12 centímetros vezes a minha altura, que é 7, dividido por 2. Aqui a gente pode até simplificar o 12 com o 2, né? Então, corta, corta, aqui ficaria 6. 6 vezes 7, 42. Como eu estou falando de área, a unidade que foi apresentada no problema ao quadrado. Se for necessário fazer uma conversão, façam sempre antes de iniciar o problema. Então aqui, parecido com o que a gente fez antes, vamos supor que eu tenha um triângulo retângulo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Que isso aqui seja 5, isso aqui seja 3, e ele pede para calcular a área, né? Então, se você fosse usar
essa aqui como altura, você teria que usar esse como base. Ou, se você não usar nenhum dos dois, você tem que calcular a altura relativa, né? Passaria aqui e calcularia essa altura relativa. Só que vai dar mais trabalho calcular essa altura relativa, então, como tem esse triângulo, eu sei que é um triângulo retângulo, eu vou usar o que? Teorema de Pitágoras. Então, eu tenho a hipotenusa, isso aqui é a minha hipotenusa, e eu tenho o meu cateto. Vou usar Pitágoras por quê? Porque eu não tenho nenhum ângulo e eu tenho dois lados, nesse caso eu uso Pitágoras. Então eu sei que Pitágoras é o seguinte, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então esse cateto eu não sei qual é o valor, vou chamar de x, então x ao quadrado mais 3 ao quadrado. X ao quadrado, vou isolar ele, então ficaria assim, ó, x ao quadrado igual a 5 ao quadrado, que é 25, mais o 3 que eu vou passar para o outro lado, ficaria menos 3 ao quadrado, então que vai dar 9. Aqui nós teremos x ao quadrado igual a 25 menos 9 é 16. Extrai a raiz quadrada de 16, x igual a 4. Vai dar mais 4 porque eu estou falando de medidas e medidas são sempre positivas, assim como a área nunca vai dar negativo, tá? Então vai ser sempre positivo. Então nesse caso aqui nós temos 4. Agora sim eu consigo calcular a área desse triângulo. Então a área desse triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Então a área do meu triângulo vai ser 4 vezes 3, eu sei que é 12, dividido por 2. Então a área desse triângulo vai ser igual a 6. Aqui vamos usar centímetros. Então 6 centímetros quadrados, tá? Então essa é a área do triângulo. E aqui, para finalizar então a nossa aula, eu vou falar um pouco do triângulo equilátero. E nós vamos chegar a uma fórmula para calcular a área do triângulo equilátero. Então, como eu sei que esse triângulo é equilátero, ele tem todos os lados iguais. E além de ser equilátero, tem todos os ângulos internos iguais. Como eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então cada um desses ângulos aqui, ó, tem a soma de 60 graus. Bom, o que acontece? Essa altura aqui, vamos chamar de H, ela vai dividir exatamente ao meio esse lado aqui. Então aqui nós vamos chamar, deixa eu mudar a cor. Então aqui nós vamos ter L sobre 2. E ela é sempre perpendicular ao lado que eu estou pegando essa altura. Então ela sempre vai ser perpendicular. Bom, aqui eu não tenho valores, né? Até eu posso usar, se eu quiser, eu posso até usar Pitágoras para calcular essa altura, assim como também posso usar a trigonometria para calcular a altura. Então aqui eu tenho a minha hipotenusa, que é L, e aqui eu tenho a minha altura, que é H, que eu quero calcular. Então vamos lá, vamos calcular a altura aqui. A altura, nós estamos chamando aqui de H. Então como é que fica o cálculo dessa altura H? Vamos usar trigonometria. Então se eu pegar a hipotenusa, que vai ser esse lado aqui, ó, e eu quero a altura. A altura é meu cateto oposto. Então, eu tenho o cateto oposto hipotenusa, isso é o seno. Então, eu vou ter que o seno de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é H, vezes a hipotenusa, que é H, dividido pela nossa hipotenusa, que é L. O seno de 60, aí vocês vão olhar na tabelinha, vai ver que é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui, H sobre L. Como eu quero isolar H, como eu quero isolar o H, o L está dividindo, vai passar multiplicando. Então, nós temos que H é igual a L, que multiplica raiz de 3 sobre 2. Então, está aqui a minha altura. Ó. Isso aqui é a minha altura.
Eu sei que a área do triângulo é quem? Base, que é todo esse lado aqui, que nós vamos chamar de L, vezes altura, dividido por 2. Então ficaria assim, ó. A área do triângulo equilátero é quem? Base, que é L, vezes a altura, L raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Aqui nós podemos fazer a multiplicação. Então ficaria L vezes L, que eu teria o seguinte. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 sobre 2. Divisão de frações, mantém a primeira, vezes o inverso da segunda. Vezes o inverso da segunda. Então eu vou ter que a área desse triângulo vai ser quem? L ao quadrado raiz de 3, aí eu vou multiplicar as partes de baixo aqui, os denominadores, sobre 4. Então, a área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Se eu tiver um triângulo equilátero, eu te der somente o lado, vamos supor que eu tenho um lado que seja 10. Vamos supor que seja L igual a 10. Se eu tiver L igual a 10. Vou considerar aqui L igual a 10. Então, a área desse triângulo seria o seguinte. 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, 10 ao quadrado eu sei que é 100, ficaria assim, ó, 100 raiz de 3 sobre 4. 100 dividido por 4, eu tenho que é 25 raiz de 3. Se nós pegássemos centímetros, eu tenho centímetros quadrados, certo? Então, essa é a primeira parte da aula. Só para relembrar aqui, vamos voltar um pouco. Então, a área do quadrado do retângulo de paralelogramo, base vezes altura. A área do triângulo, nós temos base vezes altura dividido por 2, porque ela é a metade do paralelogramo. Então, na próxima aula, vamos falar de outras figuras e nós vamos usar basicamente a área do triângulo para poder calcular outras áreas. Ela vai ser utilizada para isso, certo? E aqui as referências da nossa aula. Um abraço, muito obrigado aí pela atenção.